Salmo de número 73. Salmo de número 73, vamos ler todo o Salmo, quero que os irmãos acompanhem a leitura, diz assim: de fato, Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. Quanto a mim, porém, quase me desviaram os pés. Pouco faltou para que se desviassem os meus passos. Pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos maus. Para eles não há preocupação, o seu corpo é forte e sadio, não partilham das canseiras dos mortais, nem são afligidos como os outros. Por isso, a soberba os cinge como um colar, e a violência os envolve com um manto. Os olhos saltam-lhes de tanta gordura, do coração deles brotam fantasias. Zombam e falam com maldade, falam da opressão com arrogância. Abrem a boca para falar contra os céus, e a língua deles percorre a terra. Por isso, o seu povo se volta para eles, e os tem por fonte da qual bebe com avidez. Eles dizem: como ficará Deus sabendo? Por acaso o Altíssimo tem algum conhecimento? Eis que esses são os ímpios, e sempre tranquilos, aumentando as suas riquezas. Com certeza foi inútil conservar puro o meu coração e lavar as minhas mãos na inocência. Pois o dia inteiro sou afligido e a cada manhã sou castigado. Se eu tivesse pensado em falar tais palavras, já aí teria traído a geração de teus filhos, ó Deus. Em só refletir para compreender isso, achei que a tarefa era pesada demais para mim, até que entrei no santuário de Deus e descobri qual seria o fim deles. Tu certamente os pões em lugares escorregadios e os fazes cair na destruição. Como são destruídos num instante, são totalmente aniquilados de terror, como acontece com o sonho quando alguém acorda. Assim, ó Senhor, ao despertares, desprezará a imagem deles. Quando o meu coração estava cheio de amargura e o meu íntimo se comoveu, eu estava embrutecido e sem entendimento, era como um animal diante de ti. No entanto, estou sempre contigo. Tu me seguras pela mão direita, tu me guias com o teu conselho, e depois me recebes na glória. Quem tenho eu no céu além de ti? E quem poderia eu querer na terra além de ti? Ainda que minha carne e meu coração desfaleçam, Deus é a minha fortaleza no meu coração e a minha herança para sempre. Os que se afastam de ti certamente perecerão. Tu destróis todos os que são infiéis para contigo. Quanto a mim, bom é estar perto de Deus. Faço do Senhor o meu refúgio para proclamar as suas obras. Vamos orar mais uma vez, pedindo a graça de Deus. Deus, obrigado por tua palavra. Fala conosco, ó Deus, através do teu Santo Espírito, da exposição da mesma. Guia os nossos ouvidos, a nossa mente e o nosso coração para a honra e glória do teu nome. Amém. Bom, meus irmãos, o título da nossa mensagem hoje é bem impactante, que diz o seguinte: quando o ímpio prospera e o justo não. Quando o ímpio prospera, mas o justo não prospera. Diante das diversas decisões injustas tomadas pelos nossos governantes, diante de um judiciário plenamente, quase completamente corrompido, e diante de injustiça e de outros contextos sociais, nós nos sentimos muito impotentes diante de tudo aquilo que acontece. Quando vemos tudo isso e olhamos ao nosso redor, nós paramos e pensamos: mas será que Deus parece ser justo? Por que o Senhor permite que os ímpios prosperem enquanto pessoas simples sofrem? Porque os homens maus parecem viver uma vida longa, aparentemente feliz, enquanto os santos sofrem. Deus não é justo, porque parece que os ímpios vão prosperando, enquanto aquelas pessoas mais piedosas, santas, estão sofrendo. E parece que os maus estão vivendo uma vida longa, enquanto os santos não estão vivendo. Então o sofrimento dos santos e a prosperidade do ímpio é muito abordado com frequência na palavra de Deus. Nós temos exemplo disso no livro de Jó. Então essa pergunta feita ao longo dos séculos serve tanto para defender a nossa fé quanto a nossa própria edificação. Os cristãos acham que a fé é como se fosse um pacote acompanhado de ausência de lucros e tribulações.
Mas a fé em Cristo não nos livra. Homens de Deus do passado passaram diversas provações na vida. E quando a pessoa não entende isso, a nossa fé pode ser seriamente abalada. E o contexto que a gente vê é que os salmos são muito honestos. Nós temos que perceber isso. Eles não nos dão uma falsa visão de que tudo está bem. De que se você for um crente, você viverá uma vida livre de problemas. E você então vai sair por aí dizendo, louvando o Senhor o tempo inteiro. Não. A verdade é que os salmos estão cheios de louvor, sim. E nos ensina que devemos ser pessoas que adoram a Deus. Mas eles também são realistas. Nos mostram uma realidade. Eles não são aqueles elogios falsos, aquelas coisas mecânicas. Então o Salmo nos estimula a orar a própria palavra revelada. Se você quer orar a Bíblia, use os Salmos. Ele também nos leva à devoção, à meditação e à reflexão. O livro dos Salmos é composto por 5 livros. A gente está aqui exatamente no 3º livro. E a maior parte desse 3º livro é composto por salmos de Asaf e de Corá. O 3º livro, ele nada mais é do que são salmos como se fosse uma espécie de salmos escuros, que vai do Salmo 73, que começa aqui, até o Salmo 89. Ele, então, começa questionando a justiça de Deus, nesse Salmo 73, e ele vai encerrar lá no 89, mostrando que as suas expectativas diante de Deus estão gravemente ameaçadas. E Asaf, então, foi descendente de Gerson, filho de Levi, e era um dos líderes de música a quem Davi designou isso. Nós podemos ver isso em 1 Crônicas, capítulo 15, 2 Crônicas, capítulo 5. E esse salmo é parecido com o Salmo 37 e 49, porque ele tem um dilema. Qual que é o dilema? É o problema do porquê. Por que perversos prosperam e os justos não? Esse salmo, então, mostra esse problema não dentro das torres, não dentro de castelos fechados, de questões filosóficas, não, mas dentro de uma trincheira muito dolorosa da vida. E o salmista aqui, ele admite que ele quase escorregou, mas ele mostra como que ele resolveu o problema dele à luz entre a prosperidade do ímpio e o sofrimento do justo. Há um ensino muito excelente desse salmo, e eu vou tentar transmitir ao máximo para vocês essa mensagem, mas olha só, esse salmo é tão rico que Spurgeon e Charles Simeon pregaram 5 sermões só em cima desse salmo. O Martin Lloyd Jones pregou 11 sermões e o Jonathan Edwards pregou um sermão maravilhoso intitulado Deus, a melhor porção do cristão. Mas como pode então Deus bom permitir que justos sofram? Como que a gente pode explicar para alguém quando a gente vê o ímpio prosperar e os crentes passar por constantes tribulações? Então, buscando confortar o coração dos meus irmãos nesta noite e fortalecer a fé de vocês, eu dividi esse salmo em 3 partes. A primeira é a tentação de Asaf ao invejar o ímpio e considerar que Deus aparentemente parece não estar sendo justo. O segundo aspecto mostra como é que então Asaf mudou a sua perspectiva sobre Deus. E por fim, qual é o fim dos ímpios e como continuar prosseguindo com Deus. Qual seria a melhor decisão? Caminhar com o ímpio ou continuar com Deus? Essa é o dilema final de Asaf. E a primeira parte, que é a tentação então de invejar o ímpio e consequentemente considerar que Deus não é bom, ele começa exatamente com uma conclusão. O verso 1 é a conclusão. Esse ponto é exatamente o que ele estava tentando viver. E ele começa o salmo dizendo exatamente isso. De fato, Deus é bom para com Israel. Ele já começa com a conclusão. Então, ele é uma espécie de fechamento do assunto já no início. Ele crê que Deus existe, que Deus é bom, que Deus é soberano. Mas, ao mesmo tempo, também, ele começa com a base do seu problema. Porque, muitas das vezes, a vida não parece justa. Porque os ímpios estão prosperando e os santos estão sofrendo. Os pecadores, então, parecem ser bem-sucedidos e os santos sofrem. E a primeira frase, ele concentra-se no povo da aliança de Deus, do Israel. Enquanto que a segunda vai focar dentro daquelas pessoas que são o Israel de fato, que estavam com o coração correto diante de Deus. Em termos modernos, meus irmãos, existe uma diferença entre ser simplesmente um membro da igreja e ter um relacionamento pessoal de coração para com Deus. Há uma diferença você pertencer à igreja como membro, mas ter uma relação íntima com Ele.
Deus conhece os nossos corações. É no nível do nosso coração diante de Deus que nós devemos lidar com Ele. Nós não podemos esconder as nossas lutas, as nossas dúvidas. A gente não pode tampar esse sol com a peneira. Não podemos esconder as dúvidas diante de Deus. Nós temos que trabalhar até que o nosso coração esteja puro diante de Deus. E as pessoas, então, de coração puro, formam Israel de Deus. São aquelas pessoas purificadas pelo sangue de Cristo, lavado pela contaminação do pecado, aquelas pessoas que são completamente dedicadas ao Senhor. Um coração reto e puro, aquela que está no íntimo. Deus é bom para com todos, mas de maneira especial para com a sua igreja, para com o seu povo. E aí no versículo 2, ele mostra que as lutas que o salmista compartilha não era de alguém que era incrédulo, não era de alguém que não acreditava em Deus, pelo contrário, as lutas que ele estava passando eram de alguém que acreditava em Deus. E o fato é que as suas lutas agora resultaram em uma amargura de coração, mesmo ele confiando em Deus. Então ele sofreu uma tentação, a tentação de afrontar a honra de Deus, de afrontar a glória de Deus, e ele massacrou a sua fé. Muitos homens também foram assaltados no passado com essa afronta, meus irmãos, com a sua fé sendo roubada, parece que ela ia ser escorrendo pelas suas mãos. E sabe, nós estamos falando de pessoas que temiam a Deus, que temem a Deus. É verdade que eles não cederam à tentação completamente. É verdade que eles não sucumbiram, mas os seus pés quase se desviaram. Ele nos adverte dizendo que todos nós temos o perigo de cair, a menos que estejamos sustentados pela poderosa mão de Deus. E note, meus queridos, uma aplicação breve, que até mesmo crentes fiéis, crentes firmes na fé, em certo momento pode ter a sua fé profundamente abalada, quase que extinta. Existem tormentas tão grandes que vêm para testar as âncoras mais firmes dos irmãos mais fiéis em Deus. E essas pessoas não chegam a ficar completamente destruídas, mas elas chegam a ficar muito perto da destruição. Elas se sentem abandonadas por Deus. As almas delas já passaram por grandes apuros na vida. E ela parece quase que totalmente arruinada, a um passo de apostatar da fé. Mesmo assim, elas foram pegas por Deus e apanhadas como se fosse uma brasa que foi tirada do braseiro, e Deus vai lá e retorna ela carinhosamente para dentro da fogueira. E a raiz desse tipo de luta, desse tipo de quase apostasia, sabe o que é? A inveja. Ele fala isso no verso 3. Ele mostra o conflito entre a fé e a bondade de Deus, entre crer em Deus e Deus ser bondoso. Então ele é fortemente tentado a invejar a prosperidade do ímpio. Por que o ímpio está prosperando e eu não? Na qual então ele chega a pensar que Deus não era bondoso para com o seu povo. E ele então, como se estivesse tratando de forma diferente as pessoas que estão lá fora do que aquelas que estão dentro da igreja. Asaf então olha para a sua própria falta de bens materiais, para o seu próprio problema, e ele compara-se então aos ricos e poderosos que vinham ao seu redor. Então ele pensa: eu quero o que eles têm, eu desejo o que eles desejam. Então ele desejava então a prosperidade dos ímpios, pensando que o dinheiro poderia resolver todos os seus problemas. Então a gente está diante de uma grave tentação. Ela é também danosa. Ela não só fere a nossa mente quando nós questionamos a Deus, mas também dá vazão a inclinações carnais. Então ela não só questiona a Deus na nossa mente, mas dá vazão a muitos outros pecados. E eu não creio, meus irmãos, que Asaf estava com inveja da arrogância dos ímpios. Ele não estava com inveja porque eles eram violentos, porque eles falavam de forma soberba ou com maldade, não. Mas eu creio que ele tinha uma inveja de que eles tinham uma vida mais fácil, aparentemente. Asaf invejava ele como as riquezas deles eram aumentadas, eles pareciam que não passavam por aflição nenhuma. Então, quando ele viu o estado de prosperidade dos ímpios, ele então considera os ímpios felizes. Então ele inveja a sua condição. Sabe, meus queridos, eu creio que a inveja, a soberba e a altivez de espírito é o primeiro pecado da criação. Lembra, não é o primeiro pecado do homem.
O primeiro pecado do homem, eu creio ser a incredulidade, conforme o texto de Gênesis. Mas eu digo da criação porque Satanás foi exatamente o primeiro ser que experimentou a queda. Ele então invejou a Deus, quis ser como Deus, conforme Ezequiel capítulo 28. E esse texto aqui, não cabe a exegese desse texto, por causa do nosso tempo, mas ele começa falando de um rei, e o texto vai crescendo, ele vai extrapolando para alguém muito mais acima do que um rei. É como se ele extrapolasse as governanças terrenas. Por isso eu creio, muitos não creem assim, que esse texto não fala da queda de Satanás, mas eu creio que sim. E naquele texto mostra exatamente a inveja e a soberba que Satanás tinha de Deus. Então, quando os nossos olhos estão em outras pessoas e não na palavra de Deus, nós estamos espelhando o próprio diabo. A inveja é o primeiro pecado da criação. Foi o primeiro pecado que o diabo teve. E quando nós invejamos, então, nós espelhamos as atitudes do diabo. Sabe, meus queridos, quando a gente olha para alguém ou para uma circunstância externa a nós, sabe qual dois tipos de desejo pode brotar no nosso coração? Só dois. O primeiro é inveja, porque ele pode estar melhor do que você. Então você está olhando para alguém, olhando para aquela circunstância, e aí você pode invejar aquela pessoa, porque os seus olhos estão nela, naquela circunstância que ela está passando. Esse é o primeiro aspecto que pode vir no nosso coração. Mas também pode vir um outro aspecto. Se aparentemente aos seus olhos você pode estar melhor do que aquela pessoa, sabe o que pode gerar no seu coração? Soberba, altivez de espírito, achar que é melhor do que ela. Então, quando o meu foco está numa circunstância externa, está em outra pessoa, só dois sentimentos podem vir. Inveja, porque ela pode estar melhor do que eu, ou soberba, porque eu posso achar que estou melhor do que ela. Então, os nossos olhos não devem estar nas pessoas, nas circunstâncias externas, os nossos olhos devem estar na palavra de Deus. Você sabe por quê? A palavra de Deus é o nosso espelho. Quando nós batemos o olho nela, ela reflete o que nós devemos ser. E quando a Bíblia, nós olhamos para a Bíblia, não para as pessoas e não para as circunstâncias, nós devemos, então, se alegrar com os que se alegram, ou seja, com a prosperidade do outro, com a alegria do outro. Então, é alegria. Nós devemos nos alegrar com os que estão prosperando. E se alguém estiver chorando e passando por dificuldade, o que a Bíblia nos ensina? Chorar com os que choram. Você então deve estar com seus olhos voltados para a palavra de Deus, porque ela é o espelho, em nossa circunstância externa, não as pessoas. Mas o que o salmista invejava? Ele invejava que para os ímpios não havia preocupação nenhuma, seu corpo era forte, sadio. A tradução fiel corrigida diz, porque não há apertos na sua morte. O ímpio, então, estava firme na sua força. Sabe, os ímpios usavam, então, o orgulho, a violência, como uma forma de se vestirem. Por serem, então, bem-sucedidos, ele orgulhosamente atribui tudo ao seu próprio trabalho, como do tipo, eu conquistei, eu sou melhor. Claro que, para isso, eles tiveram que passar e pisar em muitas pessoas para chegar lá. Nós vemos isso no versos 6 e 8. Mas fazer o quê? Isso aí é a vida, né? É o que eles fazem. Eles então são arrogantes o suficiente para falar contra o próprio Deus. Versículo 9. Eles então não precisavam da ajuda do Senhor, porque o sucesso era por conta própria. A soberba então dos pecadores é revelada então nas suas vestes. Ela mostra então no modo de falar de forma arrogante, no verso 8. Eles falam coisas que são da vaidade. É como se fosse uma jactância, um desprezo pelas coisas do Senhor. E as coisas adquiridas, então, pela fraude, pela opressão, pelo acúmulo e a multiplicação de bens, sem se preocupar com o mal que eles estavam causando. Eles não se importavam com o mal que causavam a outras pessoas, porque eles queriam só vantagem. É exatamente isso que eles fazem. Oprimiam e justificavam a sua opressão. Sabe, meus queridos, no verso 12, existem muitas pessoas que têm uma grande parcela de recursos nessa vida em suas mãos, mas em nada isso vai refletir a vida futura do seu coração. São pessoas ímpias que vivenciam o temor de Deus, vivenciam adorar a Deus. Elas são arrojadas em adquirir cada vez mais honra, mais poder, mais prazer, mais aumento da riqueza. Só que é interessante uma aplicação aqui, a prosperidade dos ímpios
é um incentivo à prática do pecado. Porque quantas coisas eles não fazem errado para que, em nome de uma prosperidade maior da vida deles, eles possam pisar nas outras pessoas. Então nós agimos assim também muitas das vezes. Nós achamos que as pessoas que são abençoadas dentro da igreja são aquelas que estão desfrutando de coisas boas nessa vida. Ah, se o irmão está prosperando financeiramente, é porque ele está bem com Deus. Se o irmão está prosperando financeiramente, é porque a bênção de Deus está sobre ele. Mas, infelizmente, meus irmãos, muitos crentes estão agindo como os ímpios, pisando em pessoas, cometendo pecados, cometendo falcatruas para aumentar a sua riqueza em nome de um bem-estar. Em nome de se acharem, entre aspas, abençoados por Deus, e, entre aspas, dizer que Deus está abençoando eles. E quantas igrejas não pregam sobre isso? Do tipo assim, se aquela pessoa é próspera, é porque ela tem a bênção de Deus. Se ela está sendo abençoada, é porque ela está aumentando as suas riquezas. Riqueza é sinônimo de bênção de Deus. Muitas igrejas pregam isso. Nós não podemos negar isso, isso é uma verdade. E por causa disso, ele quase se desviou. Verso 13 a 16. Asaf então lamentou ter seguido o Senhor em vão. Porque apesar de ele ter um esforço de uma vida inteira íntegra, reta, tudo que ele enfrentou foi problema. Apesar dos pés do salmista não ter caminhado ao ponto de questionar a Deus no sentido de blasfemar, ele foi tentado a questionar os benefícios trazidos pela sua retidão. Na verdade, ele diz: em vão tenho purificado o meu coração, em vão eu tenho lavado as minhas mãos na inocência. Então, esses primeiros versículos, eles se encontram num grande dilema espiritual, onde os seus olhos estão bem distantes de Deus e estão focados na prosperidade do ímpio. Então, o seu pé começou a se escorregar. Por causa do espírito da inveja, porque ele cessava daquelas pessoas que desfrutavam de coisas boas. Então, ele falava: a vida não é justa. Coloca em dúvida a bondade de Deus e a sua soberania em governar o mundo. Vocês lembram-se disso? A estratégia do diabo é exatamente essa. Como é que ele fez lá na estratégia de Adão e Eva? O que ele falou? Olha, Adão e Eva, Deus não é bom. Ele não é bom, por isso que ele não deixa você comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas olha a estratégia que ele usa lá em Jó. Lá em Jó ele fala assim: Deus, também é muito fácil servir. Olha aí, você cerca Jó de benefícios, você cerca o Jó de coisas boas, aí é muito fácil de servir. Ou seja, Deus é bom demais. E a outra estratégia que ele usa para com Jesus, que ele diz: se você realmente é filho de Deus, me prova. Se você é filho de Deus e está passando por essa situação, por que você está passando por isso? Se você é filho de Deus, você não deveria estar passando por essa provação. Então ele vai usando a estratégia de acordo com as circunstâncias. Então Satanás ataca a bondade de Deus, sugerindo exatamente que Deus não é bom. E nesse ponto, então, Asaf não estava vendo o seu problema pela fé, na disciplina amorosa de Deus, conforme Hebreus capítulo 12. Mas sim numa visão de comparação entre a vida boa que os ímpios passavam. Spurgeon fala o seguinte: pobre Asaf, ele questiona o valor da santidade de Deus quando o seu salário é pago na moeda da aflição. Nós temos que nos juntar a José, que viu todas as coisas ruins sobre ele como a boa mão de Deus, com um propósito muito mais elevado. E como Paulo também, em Romanos capítulo 8, que devemos tanto afirmar a soberania de Deus quanto o seu amor, crendo que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam. No verso 15 e 16, ele diz o seguinte: se eu tivesse dito, eis que eu teria traído a geração dos teus filhos. Ou seja, se ele saísse contando para as pessoas tudo que ele estava pensando sobre a prosperidade do ímpio e a aprovação dos santos, sem ele dar a solução que ele cantou, ele teria traído os filhos de Deus. E ele sabe então que se ele desse vazão, ele teria levado outras pessoas também a tropeçar. Se ele tivesse anunciado isso, se ele tivesse saído do seu pensamento, do seu íntimo, e tivesse anunciado isso para mais crentes, outras pessoas poderiam ter tropeçado. Então, um crente tem que entender que é responsável
não apenas para com Deus, mas um para com os outros. O que dissemos pode impactar as nossas famílias e a família de Deus. Se nós então resmungarmos e contestarmos a bondade de Deus, e os nossos filhos ouvem isso, pode ser que eles vão também questionar a Deus e passam a não seguir o Senhor. Nós precisamos ter muito cuidado para não dizer qualquer coisa a qualquer pessoa. Há pessoas ao nosso redor que podem olhar para o seu exemplo enquanto você está aí reclamando de Deus. Você então pode levar as pessoas a pecar. Mas então, diante de tudo isso, como é que o salmista mudou a mente dele? Como é que ele mudou a visão dele sobre Deus? Então, o raiar da verdade, o primeiro passo para que ele pudesse ser iluminado, era simplesmente a sua mente e o seu aspecto moral, onde ele estava se vendo no egoísmo, numa autocompaixão. Era como se ele sentasse e ficasse com uma comiseração de si mesmo. Ele considerava então, nos primeiros 16 versículos, que havia uma batalha espiritual na sua mente. E a nossa batalha, meus irmãos, é ganha na nossa mente. Nós devemos levar todo o pensamento cativo a Cristo. Isso então, meus queridos, blasfemar contra Deus, dizendo que o ímpio prospera e ele não, era uma grande aflição que ele enfrentava. E isso nunca ocorre em vão. Nunca será em vão nós servirmos a Deus e guardar os seus mandamentos. Ele manteve o respeito pelo povo de Deus. Ele evitou espalhar as ideias que ele pensava acerca de Deus. Ele foi então conquistando uma vitória gradativa no seu coração e na sua mente. Então ele foi capaz de digerir a ideia com o seu próprio intelecto. Mas não só isso, no verso 17, então, ele vai para o santuário de Deus. Ele então resolveu que as coisas só iriam se resolver se ele fosse para o santuário de Deus, o tabernáculo, o templo, a igreja, onde Deus habita no seu corpo, que é a igreja de Cristo, que somos nós. Então ele se dedica à devoção, a meditar nos atributos de Deus. Então ele ora pedindo, esclarece a questão que Deus o ajudasse naquela dificuldade, até que por fim, então, ele compreendeu o fim miserável dos ímpios. Então ele tem o seu pensamento meio que corrigido, consertado, quando ele teve esse encontro com Deus. Então o salmista não resolveu a coisa até entrar no santuário de Deus. E sabe, meus queridos, nós precisamos ter um tempo privado em orar e ler a palavra, pedindo que o Espírito Santo de Deus nos dê entendimento dessas coisas. Às vezes o nosso coração, a nossa mente está confusa, então reserve um tempo para se encontrar com Deus. Mas também no santuário, onde o seu povo se reúne para adorar. O isolamento acaba alimentando isso dentro de nós, alimenta essa autopiedade, essa autocomiseração. Entretanto, quando ele foi para o santuário e viu outras pessoas que criam em Deus, que andavam com Deus, apesar das suas provações, ele então conversa com essas pessoas e tem também o seu problema resolvido. E você sabe o que mais que ele viu? O fim dos ímpios, versos 18 a 20. Ele então vê as aflições do justo terminarem em paz, e por isso ele é feliz. E que os prazeres do ímpio vão terminar em uma destruição. A prosperidade do ímpio é curta, ela é incerta. A sua destruição é certa, ela é súbita. Isso não se refere a qualquer destruição temporal. Esses versículos devem ser compreendidos com a referência da destruição eterna, do outro lado da morte, ou seja, a perdição total, o fim. É uma ruína completa. Eles ficarão totalmente consumidos de terrores, de misérias no seu coração. Então, meus queridos, a prosperidade do ímpio não passa de uma imagem. A prosperidade do ímpio não passa de um espetáculo como uma neblina. Como um modismo passageiro desse mundo. Ela não é real, ela é imaginária. Ela não é substancial, mas ela é apenas uma sombra. Ela é um sonho. E que enquanto a pessoa estiver adormecida, ele acontece. Mas quando ele acordar, não passará de um engodo. E sabe, ele também não apenas entrou no santuário, ele não apenas teve o seu pensamento corrigido, mas ele reconheceu aonde ele caiu. E ele voltou-se para Deus e lembrou de quem é Deus, versos 20 e 21. O problema de Asaf, então, era o seu foco. Onde é que estavam os olhos de Asaf? Anteriormente, ele disse que os seus olhos estavam no lugar errado.
ele estava olhando para os ímpios, ele era como um ser irracional diante de Deus. Lembra-se do texto de Mateus, capítulo 6, verso 22, que diz que se os seus olhos forem bons, todo o teu corpo terá. A candeia do corpo são os olhos, de sorte que se os seus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Porém, se os seus olhos forem maus, todo o teu corpo será tenebroso. Seus olhos estavam em si mesmo e nos ímpios. Então o seu coração começou a se encher de amargura. Vendo toda aquela situação, então ele alimenta uma autopiedade. Ele então percebe que o problema não está em Deus, mas estava nele mesmo, em si próprio. O erro de Asaf estava em olhar para a sua circunstância, para a situação ao seu redor que ele estava passando e comparar a situação e alimentar a amargura interior. Sabe, a amargura também talvez para com Deus, mas principalmente porque os ímpios prosperaram. Quando então ele faz um retrospecto, ele então humildemente reconhece o erro que ele cometeu, sua atitude errônea de afrontar a Deus, e ele quase cede à incredulidade. Sabe, meus queridos, o que é o sentimento de amargura? A amargura, ela pode surgir por causa de vários acontecimentos. Por causa de um acontecimento triste, por causa da morte de alguém que a gente ama, por causa de uma injustiça. A amargura pode vir por causa de uma traição, enfim, de diversas formas. Quando essas coisas acontecem, então, é talvez natural sentir amargura, mas nós temos que fazer uma escolha. Ou nós deixamos essa amargura crescer e contaminar a nossa vida, ou nós vamos ter que lidar com essa situação diante de Deus de maneira positiva, conforme Efésios capítulo 4, Hebreus capítulo 12. Porque a raiz de amargura ela é uma infecção, ela é como se fosse um câncer, causando muitos problemas. Então o problema, meus queridos, é a amargura. Quando nós deixamos a amargura tomar conta das nossas vidas, podemos ser levados a diversos tipos de pecado. Ao pecado da ingratidão, porque nós não apreciamos mais as bênçãos de Deus. Ao pecado do ódio, porque alguém lhe fez mal. Ao pecado da vingança, por causa da maldade que outros fizeram. Ou até mesmo você influenciar outras pessoas com pensamentos errados que se afastam de Deus. E você pode, inclusive, se desviar, porque você está zangado com Deus. Por isso você tem que tratar a amargura. E aí, no verso 23 e 24, ele mostra que ele se voltou para Deus. Ele passou a ver poucos motivos para invejar os ímpios agora. A partir do momento, então, que ele enxergou coisas maiores, mais sublimes, eternas. Quando o salmista, então, recupera as suas perspectivas de quem, de fato, é Deus, de que ele é bom para com o seu povo, ele percebe, então, que Deus esteve com ele durante toda a provação. E é isso que eu quero mostrar para você. Talvez você não perceba isso, mas Deus está contigo durante a sua provação, segurando a sua mão. Salmo 73, verso 23, que a gente leu. O fato de ele ter superado isso, aquilo que dominava ele fortemente, ele viu que Deus estava com ele, porque Deus dominou ele. Deus estava fortemente dominando a vida dele. E ele então vai retratar que Deus o guiará e o receberá em glória. A mesma palavra aqui hebraica traduzida para receber é aquela mesma palavra que o Antigo Testamento foi usado quando Enoque foi trasladado e Elias também. Sabiam disso? É a mesma palavra aqui do Salmo, receber, é a mesma de Enoque e Elias, quando eles foram levados ao céu. Portanto, então, nós devemos entender que o receber em glória significa a glória eterna de estar com Deus. Sabe, então ele lembrou-se de quem Deus realmente é. Verso 25 e 26. Sabe, meus queridos, quando deixamos de focar naquilo que Deus pode fazer por nós, e nós focamos realmente em quem Deus é, a nossa visão sobre Deus muda completamente. É a doutrina sobre o ser de Deus, quem Ele é, e não o que Ele pode fazer ao nosso tempo, ao nosso modo, ao nosso vontade. Deus é o nosso tesouro principal, tanto na terra quanto no céu. Sabe, essa passagem então supõe que Deus é a felicidade maior do cristão. É o maior bem humano. Ele e somente Ele, como Criador da nossa alma, pode de fato torná-la plenamente feliz. Não há nada no céu, não há nada neste mundo que possa suprir isso.
Porque anteriormente o problema dele vinha do fato de ele estar seguindo a Deus do que ele podia dar. Ele estava querendo seguir a Deus porque ele parecia prosperar mais o ímpio do que o crente. Então ele estava seguindo a Deus pelo que ele podia dar para ele. Quando ele então viu que os ímpios tinham mais coisas boas, ele ficou desiludido e pensou que havia seguido Deus em vão. Mas agora ele vê que o próprio Deus é suficiente, é pleno, que Deus é o tesouro maior da vida dele. Que sim, Ele pode nos dar muitas bênçãos, é verdade, Deus pode nos dar, mas Ele é a bênção principal das nossas vidas. Precisamos entender e receber a Deus como exatamente a nossa felicidade, a felicidade da nossa alma. Nós temos que direcionar a isso. Sabe, talvez nós não compreendemos esse versículo na sua totalidade. Você sabe por quê? Porque talvez nós perdemos, de fato, o que é experimentar o próprio Deus. Talvez nós não compreendamos esse versículo porque nós perdemos, de fato, o que é o próprio Deus e a sua presença. E talvez a gente não sabe isso que é hoje, porque a gente não experimenta mais a Deus com profundidade, então a gente não vê Ele como a plenitude de todas as nossas alegrias e felicidades. Talvez faz tempo que você não encontra a Deus. Talvez faz tempo que você não encontrou a Deus verdadeiramente. E aí então, isso que eu estou falando aqui para você é banal. Talvez você nunca nem experimentou a Deus. Anos e anos de igreja. E aí, concluindo, qual então caminho você vai tomar? Você vai continuar no caminho do ímpio ou você vai continuar no caminho de Deus? Você vai abandonar a mão de tudo ou vai continuar com Deus? Porque as aparências enganam. Tomando o caminho do ímpio, à primeira vista parece que aos olhos dos salmistas os perversos não ficavam doentes. Parece que eles eram imunes a problemas, parece que nada afligia a vida deles. E a palavra traduzida aqui por infiel fala exatamente de alguém que é ímpio, separado de Deus. O salmista então estava completamente convencido da situação miserável que todos os ímpios iriam passar diante de Deus no seu futuro. E ao olhar então para o futuro do ímpio, ele resolve então continuar com Deus. Você sabe por quê? Nós estamos próximos de encerrar. Porque após ver o destino final do ímpio e tudo que ele passou, quase se desviando da fé, ele toma uma decisão. E você sabe o que ele diz? No verso 28. Quanto a mim, ou seja, ele toma uma resolução. O salmista, então, é como se ele tomasse uma decisão. E ele reafirma, então, que pode descansar em Deus e na sua misericórdia e na sua salvação. É em Deus que ele encontra o seu refúgio. Mesmo quando as suas faculdades mentais e físicas falharam, Deus continua sendo a força dele e o refúgio dele, a rocha dele. É como se fosse um trocadilho. A prosperidade do ímpio dura pouco, mas a sua condenação é eterna. A luta do santo é pouco, mas a sua bênção e a prosperidade é eterna. É como a linha do tempo. Se você pega um pequeno pedacinho desse barbante e fala assim, isso aqui é a sua vida terrena e todo o resto do barbante é a sua vida eterna. Sabe, quando a gente se depara com um problema difícil como esse, nós devemos começar a lembrar das palavras de Deus, conforme Isaías capítulo 55. Que os pensamentos de Deus não são os nossos pensamentos, nem os caminhos dele são os nossos. Para nós, alguns anos parecem uma eternidade, mas para Deus, 1000 anos são como um dia. Conforme 2 Pedro, capítulo 3. Os caminhos de Deus costumam ser misteriosos para nós. Ele continua dizendo que não vai se calar diante de tudo que Deus faz e é. Olha o que ele diz. Faço do Senhor o meu refúgio para proclamar todas as suas obras. Quando falamos de Deus, estamos falando dos seus feitos, do seu amor, da sua obra. E aí, meus queridos, o texto de João, capítulo 6, verso 66 a 68, Jesus faz essa espécie de teste. Sabe qual que é o teste? Para saber se os discípulos iam desistir de seguir a Jesus. Se eles também queriam ir embora, como fizeram as outras pessoas. Em João, capítulo 6, nós vemos isso. Jesus fala assim, vocês querem desistir de me seguir? Você sabe o que Pedro fala?
Pedro fala o seguinte: Senhor, para onde nós iremos? Porque só o Senhor tem as palavras de vida eterna. É mais ou menos assim: Senhor, para onde eu vou? Para onde eu irei? Para quem eu irei recorrer se eu desistir de seguir o Senhor? Se eu abrir mão de tudo, se eu não seguir mais o Senhor, para onde eu vou? Porque só o Senhor tem as palavras de vida eterna. Só o Senhor pode suprir o nosso anseio maior. Talvez você está pensando em desistir diante das tribulações. Talvez você está pensando em desistir diante de tudo aquilo que você tem sofrido. Pecados que parecem não ser vencidos, pressões externas que ganham cada vez mais força no nosso interior, uma vida difícil, uma família problemática. Mas aí eu pergunto, se você desistir de Deus, para onde você vai? Você vai correr para o mundo lá fora? Qual vai ser a sua válvula de escape? Imagine então que se você está no mar, uma deriva no mar, e aí você vai falar assim: eu estou com sede, eu vou beber aquela água do mar vai destruir você. Para onde você vai, meu querido? Se só Deus é a sua fonte de vida eterna. Eu quero finalizar fazendo um encorajamento a você, para que você não desista. Mesmo diante de tudo que você tem passado. Eu não sei exatamente o que você tem passado, mas não desista. Todo homem passou neste mundo por aflições, por sofrimento, angústias e dores. E se Ele tem guardado a nossa vida espiritual, o penhor da nossa salvação eterna, nós não devemos desistir, independente das calamidades que enfrentarmos no tempo presente. E jamais devemos invejar a vida dos pecadores. O maior exemplo disso é o capitão da nossa salvação, o próprio Senhor Jesus. Isaías 53 fala que ele era desprezado, o mais rejeitado entre os homens de dor, sabe o que é padecer, como entre nós, esconde o seu rosto, era desprezado, e dele nós não fizemos caso, mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. Sabe, meus queridos, Jesus sabe o que é sofrer. Ele não apenas sofreu por você, mas sofreu no seu lugar. Uma coisa é você saber o sofrimento de alguém. Outra coisa é alguém sofrer no seu lugar. E foi o que Jesus fez por nós. Continue firme e prossiga em conhecer o Senhor. Vamos orar? Pai, nós agradecemos pela Tua palavra. Te louvamos porque o Senhor é bom em todo tempo. Ajuda-nos a crescer nessa mensagem para a honra e glória do Teu Filho Santo. Irmãos, vou encerrar nossa gravação.